Indo então para o nosso novo módulo, como fazer uma apresentação escolar e acadêmica. Eu fico muito feliz para a gente poder falar desse tema, porque as outras turmas, gente, que tem metade da carga horária de português que vocês têm, eles fazem os trabalhos no seco, coitadinho, sem nenhuma orientação, ele já tem que sair fazendo apresentações de trabalhos e PowerPoints sem ter uma explicação, né? E vocês têm esse privilégio de ter mais carga horária. Então, a Bianca na outra turma não teve isso. Eu acho, né, Bianca? Não lembro. A senhora passou os slides, mas não teve uma aula para isso, eu acho. Eu devo ter só jogado ali. E aí eu também, agora, reelaborei esses slides, pensando também que muitas vezes vocês vão fazer essas... Isso aqui eu usava antes, né, no mundo antigo. Mas agora eu adaptei para o mundo novo, porque vocês também agora vão fazer apresentações online, né? Participar de seminário online, como já devem ter participado, acho que vocês falaram que fizeram de história, né? Isso, sério. E assim, área de. Não sei se vocês já trabalharam algumas coisas em informática, já tiveram como elaborar. Uhum. Eles vão falar nas aulas de informática da ferramenta, mas eles não vão falar na parte linguística, né? Como deixar claro, como falar quando tu estiver apresentando. Então, é bem legal a gente falar sobre isso, porque vocês um pouco já têm experiência, porque vocês na vida já apresentaram, né? Então, tem gente que, além das apresentações de trabalho, tem gente que já apresenta coisas em CTG, tem gente que trabalha, tem gente que estagia, tem gente que apresenta coisas em igreja. Tudo isso já vai dando para a pessoa um domínio. Mas é bom a gente sempre parar e tirar dúvidas e falar sobre isso. Então, eu espero que essa apresentação ajude vocês também em futuros trabalhos de outras disciplinas até o final da vida. Bom, então tá, vocês têm que fazer um trabalho de uma disciplina. O professor pediu um trabalho para vocês e você não tem que apresentar. E você não tem que fazer slides, algum tipo de apresentação. Tem gente que já pega e já sai fazendo, sem um planejamento. Isso não é muito inteligente, né? Então, o que a gente dá de dicas? Fazer um planejamento do que tu vai apresentar a partir de um resumo. Porque a ideia também não é pegar todo o texto do teu trabalho, tacar ele no PowerPoint, só colar e sair falando. Isso não seria uma coisa interessante para as pessoas assistirem, né? Apresentar uma coisa não é ler o que tu escreveu. Só se o professor pedir, leia o que tu escreveu. Senão, não. É explicar de uma forma interessante. Quem quiser detalhes vai ler depois do teu trabalho escrito. Ali tu vai mostrar um resumo. Então, primeira dica, elaborar um bom resumo. Depois, criar os slides ou material de apresentação. Eu quero um cartaz, eu quero uma cartolina, não sei o que tu vai querer, mas faça isso a partir do teu resumo. Desenvolver a apresentação, treinar e cronometrar. Bom, como é que eu elaboro o meu resumo, então? Uma boa apresentação começa com um bom resumo. A ideia no início, tu sempre explicar para as pessoas sobre o que vai falar o teu trabalho. Esse bom resumo, ele começa com uma ou duas frases introdutórias, uma ou duas frases falando: este trabalho vai falar sobre tal tema. Quais são os objetivos do meu trabalho? Qual é a metodologia? Qual foi a maneira que eu utilizei para chegar nesses resultados? Quais são os resultados e quais são as conclusões? O ideal, por que a gente recomenda? Fazer sempre com antecedência e escrever essa apresentação. Olha, eu quero mostrar um quadro assim, eu quero falar tal coisa. Então, tudo que tu vai pensando e vai planejando, que tu gostaria de falar do teu trabalho, vai fazendo um esqueminha para escrever a tua apresentação. Depois a gente tem que calcular também. Cada parte do que eu vou falar vai ocupar quantos slides? Isso é uma coisa importante. Eu quero que a maior parte do meu trabalho seja o desenvolvimento. Então, eu vou apresentar mais slides com desenvolvimento. Eu quero que a apresentação seja bem rápida. Então, eu vou fazer só um slide. Então, tudo isso a gente tem que planejar. Para também não ter um slide com tudo. Isso não é interessante, né? O ideal é que cada slide ou que cada parte tenha um ou dois slides separados. Pense assim, é grátis eu fazer um PowerPoint de 5 slides e um de 10. Então, vamos separar direitinho, né? Não gasta tu fazer vários slides. Bom,
Para começar, o que eu dou de dica? A apresentação de quem é aquele grupo, o que vai fazer. Isso pode parecer óbvio, mas tem muita gente que até hoje ainda não faz isso quando apresenta um trabalho em aula. Ou a pessoa pensa assim, o professor já me conhece, os meus colegas já me conhecem, mas isso é algo até para a gente ir treinando. Então, sempre falar quem são os componentes do grupo, com o nome completo, em ordem alfabética. Gente, o que tem de gente que no PowerPoint, que vai apresentar o trabalho, a pessoa coloca o seu nome dos colegas em letra minúscula, erra a digitação do próprio nome, coisas assim, pega muito mal. Então, apresenta organizadamente quem é o grupo. Às vezes não é todo o grupo que está apresentando, mas alguém ajudou a fazendo o nome de todas as pessoas, em ordem alfabética, bonitinho. A instituição, a turma, a série, isso tudo vocês vão acostumando para depois, quando estiver na faculdade, no trabalho que for apresentar, vocês têm que falar o nome da empresa, o nome do setor. Então, tudo isso é importante, tá? Para qual disciplina é esse trabalho? Qual professor ou professora que solicitou o trabalho? Isso tudo é importante também. Fazer essa apresentação no início. Fica bem organizado. Depois tu começa a introdução do teu trabalho. Isso pode levar de 1 a 2 slides. A introdução, tu vai responder a pergunta: o que me fez pensar no assunto? Às vezes vocês podem escolher o assunto de um trabalho, às vezes é o professor que determina, né? Mas tentar pensar, então, o que esse assunto tem de interessante, explicar em que área que esse assunto se encaixa. Depois, os objetivos, então, por que eu fiz a pesquisa, né? O que eu quis descobrir com essa pesquisa, onde eu quis chegar com essa pesquisa? Eu quero apresentar uma pesquisa sobre a importância dos eventos no município de Sapucaia. Por que eu fiz essa pesquisa? Porque Sapucaia é uma cidade que não tem muitos eventos culturais. Vou explicar por quê, qual foi a minha motivação. Em um slide dá para fazer isso. Depois, o material e métodos, ou seja, como é que eu fiz essa pesquisa, né? Eu acho que todos esses elementos vocês já devem ter trabalhado também em outras disciplinas, né? Você tem uma disciplina que é tipo uma metodologia científica, né? Já tiveram com a Raquel, com a professora Maria Bianca. Teve uma de iniciação acadêmica, logo no início. Vocês não viram essas coisas já? Então, A Zora. gente, tipo, tava na cadeia do projeto. A gente não viu. Ano passado eu cheguei a ver, porque era com mecânica, eram as duas aulas juntas. Mas esse ano a gente não chegou a entrar nisso aí. Mas vai ter, né? Tomara que Acabou a iniciação acadêmica. A matéria já acabou, já faz tempo. Então não viram. Então vamos ver agora. Tá, então como é que eu fiz essa pesquisa? Tem pesquisas que a gente faz só lendo textos e procurando respostas nos textos, nos artigos, nos livros. Tem pesquisas que a gente tem que sair entrevistando pessoas. Tem pesquisa que a gente tem que fazer mandando formulários, observando. Tem milhões de métodos de pesquisa que eu vou explicar como é que eu fiz a minha. Então, se eu estava pesquisando importância dos eventos em Sapucaia, como é que eu fiz? Eu perguntei, eu fiz entrevistas com a Secretaria da Cultura de Sapucaia, com pessoas que trabalham no meio cultural, enfim, observei, peguei jornais para recortar notícias. Eu vou explicar como é que eu fiz, tá? Vou descrever a população que eu pesquisei. Então, às vezes, eu seleciono pessoas de uma determinada idade ou de um determinado bairro, depende do que eu quero pesquisar. E eu vou explicar isso de 1 a 3 slides. Depois eu vou mostrar os resultados, né? O que eu encontrei na minha pesquisa, de 3 a 4 slides. E a ideia é procurar uniformizar a apresentação dos resultados. O que isso quer dizer? Eu não posso dizer assim, eu pesquisei, então, os jovens que vão em eventos culturais de Sapucaia. E num slide eu mostro entrevistas que eu fiz com esses jovens em 2021. E no segundo slide eu mostro recortes de notícias que eu fiz em 2018. É muito longe uma coisa da outra. Se eu quero juntar, tem a ver os recortes com as entrevistas. Eles têm que ser da mesma época, eles têm que ser da mesma população. Então, as coisas têm que estar uniformizadas, quer dizer isso, tá? Aqui também a gente não precisa ir tão profundo. Eu vou depois focar mais em como apresentar, mas eu quero que vocês entendam também como organizo isso nos slides. Não adianta eu começar já pelos resultados e depois a introdução, tem que ter uma ordem. Assim como tem uma ordem na hora que tu for escrever o trabalho,
Isso tem que aparecer nos slides, tá? As conclusões do trabalho vão ocupar de 1 a 2 slides também, e elas vão responder a pergunta: o que eu aprendi? Devem estar relacionadas aos objetivos, então, geralmente, o objetivo ele é uma pergunta. Então, eu poderia perguntar como está o mercado de eventos em Sapucaia do Sul? E aí, aquele era o meu objetivo. Os meus resultados é responder isso. Então, pela pesquisa, verificou-se que Sapucaia tem eventos culturais em determinada época do ano, em determinados lugares, enfim, vou explicar, concluir o que eu apresentei. Posso colocar qual é a significância do estudo? Esse estudo é muito importante, porque nunca foi feito, tarará. E as recomendações. Eu recomendo que outras pessoas pesquisem com mais detalhes, tal e tal parte do estudo, para ter uma visão mais completa do problema, enfim. Isso aqui é opcional. O que é importante é que vocês vão usar muito na escola. Fazer os slides após escrever a apresentação. Escrevam no meu papelzinho, tipo um esqueminha do que eu quero apresentar, e a partir disso eu vou fazendo os slides já com algo pensado, com planejamento. Até porque o slide, tô olhando os PowerPoints, né? Claro, até tu pode mudar ali a forma de ver, mas tu vê algo linear, tu não consegue ver o todo. Então fica mais fácil a gente ter um planejamento primeiro. Eu tenho sempre que saber o tempo que eu tenho para apresentação e calcular que cada slide vai levar mais ou menos 1 minuto. Então, eu vou sempre com esse foco. Poxa, eu tenho 5 minutos para apresentar? Vamos tirar ali a apresentação das pessoas que estão envolvidas, tal, vamos supor. Eu tenho 6 slides no máximo, não adianta, porque não é só para sair correndo lendo os slides, eu tenho que ler o tópico que eu escrevi, comentar. Chegando mais gente. Quem está chegando agora, pessoal, ainda não colocou seu nome no chat, por favor, colocar para ficar gravado, tá? Quem não botou, quem já botou não precisa mais. Outra coisa, não fica legal eu pegar aquele bloco inteiro de texto e jogar ali no slide. Não sei se vocês já viram alguém que faz isso, algum professor, mas é perturbador. Então, a gente transforma isso em tópicos, como está aqui. Coloca um tópico que tem ali a frase, a ideia mais importante do que eu quero falar, o principal. Aquilo me lembra do que eu devo falar. Bom, eu tenho medo de esquecer, professor. Então, tu faz um rascunho nessa tua apresentação, nessa tua planejamento, e aí tu vai olhando esse papel de vez em quando para lembrar o que tu tem que falar. Tem uma forma de fazer PowerPoint também que tu pode colocar comentários, que a pessoa que está assistindo, quando tu projeta, não enxerga os comentários, mas tu enxerga. Então, tu pode estar ali olhando o comentário do lado. Ou imprime, escreve, enfim, acha o teu jeito. Mas a ideia é que não precisa tudo que tu for falar estar no PowerPoint. Mas tudo que estiver no PowerPoint tu tem que falar, tá? Então, utiliza tópicos com frases curtas, pensando que quem está assistindo, ele está te ouvindo, mas ele também está lendo, né? Senão não estaria escrito ali, não é só para ti, é para as pessoas. E a pessoa não consegue ouvir uma coisa e ver outra, é muito perturbador. Então, faz frases curtas que ela lê e continua te ouvindo para complementar. Inclui sempre o título, então é interessante que o slide, como eu fiz aqui, tenha um título. Às vezes pode ter um subtítulo também para te saber em qual localização do slide de toda a apresentação que está. Usar sempre letras minúsculas, exceto o título. O título tu faz em todas as letras maiúsculas, né? Você sabe quando a gente escreve tudo em maiúsculo, parece que a pessoa está gritando e aquilo fica assim, aquela letra garrafal gigante, atrapalha um pouco quem está assistindo. Então, tenta usar minúsculas, né? Tu vai usar maiúscula em nome próprio, início de frases, como a gente já sabe que tem que fazer. Não use letras pequenas demais. Então, para saber quão pequena é a letra, a gente faz um cálculo, tá? Então, assim, para não poluir o slide, utilize no máximo 7 linhas, cachorrada da rua, e 7 palavras por linha. Então, calcula mesmo, ó. Aqui nesse aqui, pode ver que esse slide ele tem um bom tamanho. Se a gente estivesse numa sala e eu estivesse projetando ele numa parede, qualquer pessoa da sala conseguiria ler, mesmo quem está lá no fundo. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Caberia mais uma ainda. E eu tenho que botar o máximo de 7 palavras por linha, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui está no máximo. Então, eu calculo, faço esse cálculo
E aí eu posso ir aumentando a fonte para que ela ocupe um espaço legal, sem exceder. Então, aqui, ó, eu não poluí, eu tenho máximo de 7 palavras por linha, e eu tenho 6 linhas, né? Poderia ainda botar mais uma linha. E aí, eu não vou, claro, deixar perdida aquela fonte, aquele tamanho da letra. Eu fui aumentando para que ela preencha essa página com um espacinho ainda entre elas, tá? Ao mostrar dados de outros autores, coloque a referência. É muito comum que quem está iniciando não coloque, porque a pessoa pensa assim, não, eu quero botar as minhas próprias ideias, se eu ficar colocando um monte de referência, vão falar que eu não tive ideias e que eu só estou copiando. Quando a gente está falando de ciência, de pesquisa, é justamente o contrário. Quanto mais artigos, autores, outros estudos a pessoa mostra, mais ela demonstra que ela sabe fazer ciência, porque ninguém faz ciência sozinho. Ah, comecei, tive uma ideia do nada e agora eu vou. Não, não existe. Tu sempre vai ter que se basear em alguém. E tu sempre vai ter que mostrar o que tu já leu para chegar naquele conhecimento, para não estar repetindo os outros, tu já vai ter que ter lido alguma coisa. Olha, o meu é diferente do fulano, mas o fulano diz isso. Então, quanto mais referências a gente coloca, é melhor, quer dizer que é mais rico. E, professora, eu sempre tenho que botar referência de livro. O ideal é tu fazer um balanço, mas tudo que a gente cita, a gente tem que botar referência. Artigos científicos, sites, textos, livros, redes sociais. Entrei, achei interessante uma página do Facebook, sei lá, sobre tal assunto. Ele é uma referência. Achei interessante uma conta do Instagram sobre tal assunto e vou utilizar. É uma referência. Um e-mail que a gente trocou com alguém tem uma informação importante que a gente vai utilizar. Fotos, mapas, várias imagens. Que eu não criei aquela imagem, eu tenho que colocar referência. Então, tudo isso são coisas que a gente coloca referência. E quanto mais referência a gente coloca, a gente mostra que sabe fazer ciência. Então, isso é uma coisa boa, tá? Até aqui tá tudo bem? Tá. Bom, fiz o meu trabalho, fiz a minha apresentação, ficou muito boa. Como é que eu sei? Só chego lá e já vou apresentar? A ideia é que a gente faça um treinamento antes. Pode parecer, depois de um tempo, tô macaco velho já nisso aqui, eu já faço 5 trabalhos por semana. Aí pode ser que tu já esteja, né, mais acostumado, mas tu tá no primeiro ano, com pessoas que tu ainda não está acostumado, com professores que tu ainda não está acostumado, com ferramentas que tu não está acostumado. Então a ideia é que tu treine antes para apresentar e saiba que vai dar tempo de tu falar o que tu precisa, que tu não vai estar correndo, que tu vai estar com uma boa dicção, que vai dar tudo certo, né? Porque tu já fez todo esse trabalho. Então não vamos jogar fora. Agora precisa apresentar ele à altura. Então, a ideia é que tu treine primeiro sozinho. E se tu puder treinar com outras pessoas, melhor ainda. Treinar com o irmão, com a mãe, com o colega. Fica melhor. E tu vai cronometrar para ver se deu tempo de tu falar tudo dentro do tempo que tu tem. Uma coisa importante na hora que a gente vai apresentar qualquer coisa. Ser positivo e firme. Se a pessoa já vem. Isso, gente, aparece mesmo quem apresenta só com a voz. Tá? É incrível, mas a gente percebe. Fiz uma atividade ano passado com 4º ano e eu convidei uma coach de carreira mesmo, uma mulher especialista nisso. E aí os alunos faziam algumas apresentações para ela do currículo deles e muitos não ligavam a câmera, faziam só no áudio. E aí algumas vezes ela falava assim, tá, agora tu levanta, tu fica sentada e tu te posiciona melhor. Porque o jeito que a pessoa falava já dava para ver que ela estava deitada, que ela estava jogada na cama, jogada no sofá. E isso muda até o teu jeito de falar. Então, ser positivo, firme, ter postura, falar com motivação. Se tiver com uma câmera ligada, né, olhando as pessoas, ou presencialmente, principalmente, falar olhando para a plateia, isso tudo chama atenção para o que tu está falando. Falar devagar, claro que a gente tem tempo, né? Não pode falar. Isso não quer dizer mais devagar do que a tua fala habitual. Mas às vezes, como a gente está nervoso, a gente quer que aquilo acabe logo, a gente acelera. E aí ninguém entende. Aponte para os slides para orientar a plateia. Então, aqui no computador a gente tem mouse para ir mostrando do que a gente está falando. Às vezes, no lugar, tu pode apontar com a tua mão. Se estiver no presencial, né? Ou tu pode usar um pointer, qualquer coisa assim. Mas é legal orientar, fazer uma interação.
aquilo não está separado do que tu está falando, né? Aquilo complementa. E usar as mesmas palavras dos slides. O que isso quer dizer? Eu tenho que dizer assim, ó, use as mesmas palavras dos slides, e aí eu posso depois ir explicando, mas eu não posso dizer assim, ó, utilize sinônimos das lâminas, sabe? Eu tô falando a mesma coisa, mas tô falando com outras palavras. Para quê? Se já tá aquela palavra ali, as pessoas estão lendo junto contigo, usa aquelas palavras, porque aquilo vai ajudar a formar o sentido. Sempre que eu utilizar gráficos, infográficos, imagens, mostra e explica o que aqui esta coluna amarela significa população branca. Eu vou explicar aqui o que quer dizer esses números, o que quer dizer essa linha do tempo. Explicar para as pessoas, tá? Nunca fica assim, eu vou inferindo que elas já sabem o que eu vou falar. Não. Se tu está apresentando, tu vai explicar. Não tem que ter preguiça de explicar. E se a pessoa já sabe, ela não vai te achar chato porque ela já sabia, né? Ela tá ali disposta a aprender. E a gente geralmente fala para um grupo, então sempre vai ter alguém que precisa daquela explicação. Não distrai a plateia. Então, às vezes, a gente distrai, tira a atenção do que a gente está falando, a gente começa a falar uma piada e não volta mais, começa a contar uma história e não volta mais. E a gente perde tempo, perde a atenção da plateia, né? Dê um fecho para a apresentação, então avisa quando terminou, para eles saberem que ali terminou, e geralmente te dá um tempo para as pessoas perguntarem. Então, fechar a apresentação mostra para as pessoas, já posso fazer um comentário, ou já posso fazer uma pergunta. Quando tu estiver aparecendo, né, se for presencial, se tu ligar a câmera, se tu aparecer, utilizar uma roupa que não chame mais atenção do que o trabalho em si. Então, seja de cores, seja de estampas, seja de formato. A gente está falando aqui de apresentações geralmente no mundo do trabalho ou no mundo acadêmico. Então, por mais que você assim, esse é o meu jeito, né, professora? Eu tenho liberdade de expressão. Tem, mas tudo é uma imagem que tu tá passando. Então, tu quer que a pessoa preste mais atenção no teu look ou quer que preste atenção no que tu tá falando e na tua apresentação em si? Então, a gente tem que pensar nisso. Evitar gírias, evitar palhaçadas. Então, fazer uma brincadeirinha ou outra para chamar atenção é legal, mas cuidar para não ficar preso nisso, não conseguir mais sair, né? Não apresentar com alimentos na boca. E aí vocês falam, mas óbvio. Não é óbvio, gente. As pessoas fazem isso, tá? Apresentam com bala, com chiclete, com pirulito, com todas as possibilidades de salgadinho. E por quê? Porque tem gente que fica nervoso. Tem gente que fala assim, eu vou mascando um chiclete porque eu tô muito nervoso. Ninguém vai perceber. Todo mundo percebe. Não adianta tu colocar no canto da boca. Então, masca antes e joga fora. E aí apresenta, tá? Evitar mexer muito no cabelo, muito no celular. Tem gente que leva o celular para ler o seu trabalho, né? Mas assim, no momento que tu não tá, que tá o teu colega falando, outra pessoa, aí tu para de olhar, né? Daí tu volta pro que tá acontecendo. Ou ficar se balançando. Também tem gente que faz isso de nervoso. Então, tentar controlar um pouquinho. Utilizar a imagem, gente. É grátis também colocar imagem no PowerPoint. Tem gente que fica economizando de um jeito que eu não entendo por quê. Se fica tão legal, tu tá falando de um país, coloca o mapa. Tu tá falando de uma célula, coloca a foto da célula. Tá falando de uma guerra, põe foto da guerra, sabe? Ou um desenho, uma ilustração, alguma coisa que remeta. Tudo isso ajuda a gente a compreender, não só para embelezar, mas principalmente para ajudar a entender. Existem pessoas que são visuais, que elas gravam quando elas enxergam aquilo, né? Tem gente que gosta, que gente que é auditivo, que tem que estar ouvindo, então tu tá estudando com podcast, com alguma coisa, aquilo ajuda ela a gravar. Tem gente que é olhando, é pelo visual. Então, pô, vi aquela figura, me lembrei de tudo que estava escrito naquele slide. Então, usem esses recursos, tá? Até aqui tá tudo bem? Sim, Tudo certo, senhora. Ai, agora meu café tá frio. Esse café quente. Ou água. Apresentações que só tem informações do início ao fim, ficou aqui a bolinha errada, com certeza não será cativante, né? Porque tu cansa de olhar só letras. Há algumas coisas que eu coloquei a partir também desse período que a gente está com os trabalhos que os alunos já apresentaram nesse período. Vocês vão ter o momento de vocês.
Então, treine com antecedência as ferramentas a serem utilizadas, tá? A partir desse ano, não, a partir desse semestre agora, até o semestre passado eu ainda passei alguns trabalhos para alguns alunos, eu projetava. Agora deu tanta confusão e eu também não consigo ficar olhando eles apresentarem, se eu tiver que ficar passando, que agora eu já aboli isso. Todos os próximos trabalhos, o aluno que vai projetar, porque é bem simples, ele aprende bem rápido a fazer isso. Então, treine com antecedência as ferramentas. Pô, nunca projetei. Vai treinar. Abre um Google Meet na tua casa, com teu amigo, com teu pai e treina. Olha se o microfone está funcionando. Se tu quer utilizar o fone, vê se ele está funcionando. Então, tudo isso antes a gente tem que treinar, né? Se é um trabalho em grupo, definir com o grupo o papel de cada um. Tem trabalhos que fluem brilhantemente, cada um sabe a sua parte e faz, né? Eu vou dar um sinal, fulano, agora é sua vez, agora eu passo para o ciclano. Tem trabalhos que é um caos, que a pessoa dorme, outras some, estava online e sumiu, tu não sabe quem é para falar, e aí ninguém fala mais nada. Eu fico ali esperando ver se vai acontecer alguma coisa. Então, se organizem, treinem, combinem. Pode ser que o colega fique doente, isso sempre foi assim. E hoje em dia pode ser que o colega fique sem internet. Pode ser que o colega trava o computador dele, trava o celular. Sei lá, pode acontecer alguma coisa. Então, sempre tem que ter pessoas no grupo preparadas para substituir o colega. Bom, se a Cauane faltar, eu sei o que eu vou falar a parte dela. Talvez não vou falar tão bem como ela se preparou, mas eu sei o que eu tenho que falar. Então, se preparem também para substituir o colega se necessário, porque isso acontece. Salve a apresentação da nuvem. Da semana passada, uma outra turma aconteceu exatamente isso. Faltava 1 hora para a aula e a aluna mandou: professora, perdi o arquivo com todo o trabalho. O que eu faço? Gente, eu nem respondi. O que eu vou responder para a pessoa? Não tem que responder. É o clássico cachorro comeu meu tema. Não tem o que responder, tu tem que ter uma cópia. E hoje é muito simples tu ter uma cópia do teu trabalho. Então, salva sempre as apresentações, teus trabalhos, tudo na nuvem. Salva no OneDrive, salva no Google Drive, sei lá, salva alguma coisa. E se é um trabalho em grupo, todos têm que ter aquela cópia, óbvio, compartilhar com todo mundo. Porque daí o fulaninho não pôde, estragou o computador, quem ia projetar o outro tem o trabalho. Então, isso é óbvio, isso aqui não tem nem desculpa, isso não tem nem. Ah, vou dar um prazo então para vocês fazerem. Não tem, porque isso aqui já é óbvio que tem que ser, tá? Dê preferência por compartilhar o seu trabalho desde um computador. Quando for projetar, se a gente projeta de um celular, não fica com boa qualidade, fica. Porque a pessoa daí projeta geralmente a página do celular, a telinha, e aí fica pequenininho, né? Se tu projeta no computador, ele consegue ficar grande. A menos que tu consiga projetar do celular e fique grande, tá ótimo. Mas então eu prefiro sempre. Tá passando o carro do ovo agora, eu acho. Vai passar. Eu escutei banana, Sora. Deixa eu ver. Laranja do céu, bergamota. Freguesia. É muito ruim o microfone deles, né? Sim, é estourado. Eles vendem ovo, laranja, banana. Tem um cara que ele passa essa mensagem e ao mesmo tempo ele põe uma música. Não dá pra ouvir nada. Trabalho em grupo, eu sempre põe no grupo ou no PV, não PC. PV eu não sei, mas deve ser no grupo, assim, mandar também pro WhatsApp, né? Bom, uma coisa que a gente tem se preocupado cada dia mais. Será que essa apresentação que eu estou fazendo ela é acessível para todos? Eu vou esperar passar. Mas vão lendo aí, vão lendo para pensar nisso. A senhora é premiada, né, Sora? É avião, é carro vendendo coisa. Essa é a vida como ela é, né? Vão lendo aí. Vou pegar uma água enquanto ele passa.
Vinícius, o meu cachorro, ele não sobe muito em cima de mim, ele tá aqui, ele fica no meu pé enquanto eu tô dando aula. Não sei se foram vocês que pediram pra mostrar meu cachorro. Foi, Sora, foi gente uma vez. De vez em quando alguém pede pra mostrar ele. Bom, então, cada dia mais a gente está preocupado em saber se aquilo que a gente está apresentando é acessível, tá? Isso é no mundo inteiro. Mas se vocês pensarem no IFSU, Campus Sapucaí do Sul, quando vocês se inscreveram, né, para o sorteio, vocês viram que tinha categoria ali com pessoa com deficiência. Então, a gente tem cotas para pessoas com deficiência e a gente tem pessoas com deficiência em todos os cursos, de diferentes níveis de deficiência. Então, quando a gente... E assim... Quando a gente está falando de ser acessível, a gente também tem que pensar pessoas que usam óculos, se a pessoa está entendendo, ou ela está conseguindo enxergar bem, ou se qualquer pessoa que tiver acesso ao meu trabalho vai conseguir entender e vai conseguir aproveitar a minha apresentação. Então, tudo a gente tem que pensar. Pode ser que naquele momento a gente não está ligando, na minha turma não tem, mas tipo, vocês nem se conhecem direito, vocês não sabem se alguém da turma precisa de acessibilidade. Então, vocês têm que pensar sempre que alguém pode precisar. Gabriela vai ter que sair mais cedo hoje. Tudo bem, Gabriela? Depois tu vê com alguém como é que é a atividade, tá? Então, é importante sempre termos em mente o público-alvo da nossa apresentação. Então, se são os colegas, se é o professor, se é uma outra turma, tem turmas que a gente junta, então faz aulas juntos, tem que pessoas que tu não conhece também. E pensar se a apresentação é acessível a esse público. E como eu posso deixar minha apresentação mais acessível? Então, muitos eventos que a gente faz hoje, vocês são do evento, então vocês já têm que estar ligados nisso também. Quando a gente começa, a gente já faz uma audiodescrição se apresentar. Então, quando a gente fala assim, eu sou a Vanessa, eu sou a professora Vanessa, eu já digo, eu sou a Vanessa, eu sou a professora Vanessa, eu sou uma mulher branca de cabelo castanho, meu cabelo está preso, eu estou com uma blusa preta, atrás de mim tem um monte de coisa, né? O certo não tem tanta coisa, mas tem uma parede, creme com alguns quadros, livros, tana. Então, o ideal é a gente sempre fazer isso. E tem muitos eventos que eu estou participando que a gente faz mesmo sem ter uma pessoa com deficiência visual. Porque a gente já vai pegando o ritmo, a gente já vai pegando o costume de fazer isso sempre. Porque senão, às vezes, quando a gente vai fazer, a gente fica nervoso. Meu Deus, o que eu tenho que falar? O que eu falo? Como é que eu posso fazer para ajudar a pessoa? Se eu sempre for treinando isso, ela vai ficando uma coisa simples e fácil de fazer. Por isso, também, eu tenho que ler tudo que tiver no meu slide. Não posso pular linhas. Claro, se eu estou com pressa, né? Mas a ideia é... Fiz um slide programado para apresentar em tanto tempo, então eu vou ler tudo. Aquela pessoa ela tem que ter acesso a tudo que eu fiz, assim como as que estão enxergando. E caso eu use imagens, gráficos ou tabelas, de escrever. Que tem uma foto de uma praia com um pôr do sol e um barco, sei lá, vou explicar, vou descrever a imagem que eu coloquei. Se houver pessoas surdas ou com deficiência auditiva na apresentação, o que eu posso pensar antes? Se eu estiver fazendo algo online, utilizar uma plataforma que inclui legenda. Então, por exemplo, aqui no Google Meet tem legenda, vocês já usam? Às vezes eu estou lá em casa fazendo a minha aula online e minha família está berrando. Alguém ligou a televisão. Vocês podem ligar a legenda, criar a legenda. Vocês vão ali naqueles 3 pontinhos. Vocês vão ali em legenda. Aí vocês vão escolher a língua, português. Façam esse teste e vão em aplicar. Vai aparecer a legenda do que eu estou falando. Cliquem aí. Nossa, que legal, Sora. Não sabia que tinha. Vai aparecer a Bianca. Eu acabei de fazer isso. Ô, Meu Sora, Deus, no tá meu aparecendo. Em espanhol. Se tu for para baixo, tem português lá embaixo. É para ter várias línguas, Cauane. Conseguiu? O nome da Cauane saiu. Sora, achei. Mas olha, meu nome tá mas errado. quando ela fala, Y. mas quando ela fala, é que não é o nome da Cauane saiu errado, né, gente? O nome da menina é com K e com Y. Aí vocês querem que seja uma legenda Cauane mágica. com Y. Mas ali nos nomes de que cada um está falando vai aparecendo, ó. Então, se eu uso... Bom, vai ter uma pessoa surda, vai ter uma pessoa com deficiência auditiva.
já faço no Google Meet, porque a pessoa sabe que tem esse recurso, então já ajuda. Mas eu uso isso, gente, muito quando estou em reunião online. Às vezes eu quero estar na reunião, eu quero secar meu cabelo ao mesmo tempo, quero fazer uma coisa barulhenta, tenho minha filha vendo o desenho. E aí também na casa de vocês não é o silêncio o tempo todo, né? Então ajuda a ter a legenda, né? Porque complementa o que tu tá falando e. Gente, às vezes eu tô em 2 reuniões ao mesmo tempo. Eu tô com 2 janelas do Google Meet ligadas. Uma liga o áudio, outra eu ligo a legenda. Então, às vezes, a gente tem que fazer os nossos Só deve dar uma agonia na Sora porque não tem vírgula. É verdade. Daqui a pouco eles vão desenvolvendo, sei lá, tu faz uma pausa. Olha ali, ó, botou um ponto. Olha que legal, tu faz uma pausa, ele põe um ponto. Vamos ver se fazer uma lista, ele faz vírgula. Olha, depois ele arrumou a vírgula. Batata, cebola, maçã e laranja. Eu vou no mercado comprar batata, cebola, maçã e laranja. Ele não botou. Vou falar. Pois é, eu estou testando. Então, gente, vamos ver se ele vai arrumar. Algumas coisas ele vai arrumando. Então, gente, viu que ele botou uma vírgula? Então, tem coisas que ele leva um tempinho. Não podemos ter toda essa vida, né, Sora? Vinícius, o que está acontecendo, meu Deus? Ô, Sara, eu acho que as legendas elas são programadas já, então tem certas palavras que ele já coloca vírgula já. Sim, eu acho que ele faz uma pequena análise gramatical também. Sim. Uhum. Isso é bem legal. Com o tempo eles vão ficando mais inteligentes, né? Enfim. Seguindo aqui, olhem a minha não percam a apresentação. Voltando então. Fale pausadamente com a câmera ligada, porque muita gente também lê os lábios, tá? Pensando também que algumas pessoas entendem a fala ou leem os lábios, mas não têm uma leitura das palavras tão desenvolvidas. Então, às vezes ela não é tão rápida para ler uma legenda, mas ela é rápida para ler os teus lábios. Então, isso é legal. E também tu não vai falar muito devagar, senão isso vai prejudicar a leitura. Tu lê fala no teu ritmo. E estar num ambiente bem iluminado, para que as pessoas enxerguem as tuas expressões, a tua boca, as tuas mãos, gestos, que isso fazem parte da língua também, né? Quando for fazer, então, algo escrito, como um PowerPoint, utilizar uma fonte simples e fácil de ler. Quando tu quiser fazer acessível, né? Óbvio, isso aqui não é uma regra para todos os trabalhos. A gente diz que são fontes sem serifa. Serifa é aquela curvinha que tem algumas letras. Então, tem um F, tem uma bolinha, tem um S, tem uma bolinha em cada ponta do S. São serifas. Quando a gente quer fazer algo simples, acessível, mais fácil, a gente usa fontes como Arial, por exemplo, que não tem serifa, tá? É importante que haja um contraste entre o fundo da tela e o texto. Então, tem gente que gosta de usar uns PowerPoint com umas figuras atrás, com o pano de fundo, e aí isso às vezes atrapalha esse contraste. Ou faz assim, o fundo rosa e Não, tem que fazer o fundo laranja com a letra amarela. Umas coisas assim, que são muito difíceis de a gente ler. Evitar slides poluídos e utilizar uma linguagem simples. Isso aqui é uma dificuldade, tá? Quanto mais a gente quer ser simples, mais a gente tem que estudar e mais a gente tem que ler e revisar. Não é fácil conseguir uma linguagem simples, isso é uma técnica, que a gente não vai falar isso agora, mas é um objeto de pesquisa meu. Mas quanto mais simples eu falar, uma linguagem acessível, mais pessoas podem entender o que eu estou falando. Então, aqui, muito obrigada. Finalizamos o nosso slide.